Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 27 de janeiro, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porém a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendestes esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que deles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Jesus falava em parábolas, utilizando principalmente parábolas ligadas ao campo. Volto a dizer o que eu falei na segunda-feira. O movimento de Jesus era um movimento camponês. Todas as parábolas de Jesus, quase todas, elas estão ligadas à questão do campo. As ovelhas, a semente, o grão de mostarda. Por quê? Ele fala para pessoas simples, pessoas das cidades pequenas e vilarejos. Ele não falava para as grandes cidades. Quando ele vai para Jerusalém, ele acaba sendo morto. Portanto, o movimento de Jesus, no seu início, era um movimento camponês. A técnica de se falar em parábolas era uma técnica muito utilizada pelos mestres de Israel. Porque, através da compreensão da parábola, a pessoa ela buscava a solução daquilo. Então, aquilo ficava rememorando. Então, era algo que forçava o ensinamento e fazia com que a pessoa conseguisse gravar aquela parábola na memória e, consequentemente, a solução ou a compreensão daquela parábola. Era uma técnica de aprendizagem na época dos mestres de Israel. A parábola do semeador, o próprio Senhor, ele já apresenta a compreensão da mesma. Há pessoas que, no primeiro momento, elas ficam alegres com a mensagem, mas vem o maligno e pumba, tira aquela mensagem do coração. Faz com que a pessoa continue escrava dele. A segunda categoria são aquelas pessoas que os problemas da vida acabam sufocando a palavra. Ela até no primeiro momento ela fica alegre, adere à fé, mas começam os problemas, começam as dificuldades e a pessoa acaba abandonando a fé. Depois nós temos a categoria de pessoas que são inconstantes. E nessa sociedade atual isso é muito visto.
né? A gente percebe muito isso. São pessoas que uma hora querem uma coisa, daqui a pouco querem outra, querem outra, querem outra. São pessoas que não mantêm uma constância na vida, né? Ficam atirando para tudo que é lado. São pessoas, muitas vezes, aquele tipo de pessoa que fica pulando de igreja em igreja, né? Ah, porque o Senhor está ali, eu vou lá. O Senhor está aqui, vou aqui. O Senhor está acolá, vou lá. E assim vai. São pessoas que vão pulando de igreja em igreja, tentando se encontrar. São pessoas inconstantes, né? É algo para mim inadmissível que uma igreja com uma tradição de 2000 anos, uma pessoa dizer que não encontrou Jesus nela. É um absurdo, né? Como eu já ouvi. De um católico que se tornou evangélico e falou que na igreja que ele frequenta agora ele encontrou Jesus. Como se Jesus não estivesse presente na Eucaristia, como se Jesus não estivesse presente nas Escrituras. É assim, umas coisas assim que não dá para entender. São pessoas inconstantes na fé. E a quarta categoria são aquelas pessoas que aderem ao movimento. Algumas vão produzir 30, outros vão produzir 60 e outros vão produzir 100. Vai depender muito da adesão que a pessoa dá à palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós possamos preparar o nosso coração sempre, né? Cultivando o terreno do nosso coração, preparando o terreno do nosso coração, para que essa mensagem continue sempre a produzir frutos nele. Não podemos deixar que espinhos, que terreno pedregoso ou que pássaros possam tirar essa mensagem do nosso coração. Problemas, dificuldades, todos nós encontramos na nossa vida. O que nós temos que ter em mente é que a nossa fé, ela deve sempre se manter, mesmo diante das dificuldades. Tem gente que fala que tem uma fé como uma rocha. Eu prefiro fé como uma gelatina. Balança, 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 mas não cai. Então nós temos que entender que a nossa fé, ela deve sempre se pautar em Cristo e não nos homens, porque os homens podem nos decepcionar. Agora, Cristo nunca nos decepciona. A nossa fé tem sempre que ser nele. E devemos entender que a nossa fé ela deve ser vivenciada. De que forma? Através da nossa vivência religiosa. Participando da comunidade, fazendo bem ao outro, fazendo o nosso trabalho voluntário. Ou seja, a nossa fé não pode ser como água parada, que apodrece. A nossa fé deve ser como um rio, que sempre a água esteja correndo. Ou seja, é trabalhando pela construção do reino de Deus que mantemos a nossa fé viva. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!